quem não está aqui presente não vai poder estar presente, beleza? Mas eu vou pedir desculpas aí a vocês, porque a qualquer momento vai surgir barulho de galo cantando aí, incomodando a gente. Como eu não canso de falar, faz parte. Deixa eu perguntar para vocês. Como é que vocês estão aí nas minhas atividades de química? Todo mundo entregar as atividades que eu passei até agora? Ou tem alguém indo? Como é que tá? Eu entreguei todos, mas só que teve muita atividade essa semana e aí eu tô atrasado nas videoaulas, mas eu vou ver. Ah, beleza, beleza. Ah, sim, é importante também, tá? Além de estar em dia nas atividades, é importante estar em dias nas atividades, tá? Ou, além de estar em dia nas atividades, é importante estar em dias nos vídeos, tá? Nos conteúdos, nas leituras aí dos slides que eu passar, dos próprios livros aí que vocês conseguirem pegar para estudar, tá? É, é importante ver. Quem está, inclusive, devendo, não está conseguindo ver, está devendo, como é que fala? Quem não está nos vídeos, né, nas atividades, é importante aproveitar esse final de semana aí para conseguir colocar tudo em dia, tá? Para começar a semana já com as atividades em dia. Deixa só eu conectar aqui de novo, que minha internet está caindo no computador e do celular não está. Eu não sei por que está acontecendo isso. Todo dia está acontecendo. Acabou de entrar, é, deixa eu ver aqui, Yuka Kamashi. É teu nome mesmo ou é só um nickname fictício? Coloca aí pra mim. Tem um controle aqui. Teu nome? Ah, João Antônio de Lemos Gonçalves. Beleza. Cara de piada. Beleza. Então vamos lá. Cheguei de papo. É, mas me informem aí, quem já conseguiu assistir os últimos vídeos que eu passei sobre propriedades coligativas? Vão falando aí pra mim, quem já assistiu, quem já viu, quem não entendeu, vão falando aí. Mas tem alguém que está presente aqui que já assistiu? Não, na verdade, o que eu estou falando agora não é nem da atividade, eu estou falando dos vídeos que eu passei na sala de aula lá no Classroom. Quem já assistiu algum vídeo desses últimos que eu estou falando de propriedades ativas? Beleza, beleza. Então, pelo que eu estou vendo aqui, vocês não assistiram. Então, eu vou pegar os slides aqui e vou estar mostrando aqui para vocês é, é, o que tem nesses dois vídeos, porque eu não posso já para conteúdo novo antes de vocês antes de vocês tenham assistido esses vídeos para poder é, porque um conteúdo faz parte do outro, então eu não posso passar já para o conteúdo novo de propriedades coligativas de fato sem que vocês tenham visto os vídeos anteriores, tá? Então deixa só eu passar rápido aqui para vocês poderem
ver o que eu estou falando. E aí depois vocês vão assistir vídeos e vai ser basicamente a mesma coisa que eu vou falar hoje, só que vai ajudar com o conteúdo, tá? Deixa eu só pular aqui. Deixa eu só gravar a tela. Então, em princípio, nem assistir os vídeos. Só pra me ter plena certeza que eu não vou estar sendo repetitivo aqui. A minha imagem tá embaralhada, tá embaçada, né? Deixa eu perguntar aqui uma coisa. E os slides, estão conseguindo visualizar ou tá embaçado também? Então, tá acontecendo um problema, que eu não sei o que que é. Tá acontecendo um problema de áudio e vídeo. Tipo, ele tá embaçando o meu vídeo. Aconteceu isso ontem, eu tava gravando um vídeo aqui. E o áudio também tá falhando. E, infelizmente, eu não sei o que que é isso. Infelizmente, eu não sei. Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, seguinte, eu saí aqui do Wi-Fi e coloquei nos dados móveis. Eu saí do Wi-Fi e coloquei nos dados móveis. Eu não sei se vai melhorar, mas vamos testar aqui, tá? Essa aula vai até 10h30, beleza? Vai ser 1h30 de aula aí, tá? Beleza? Não, então quer dizer que piorou. Não, não é possível, cara. E o áudio, como é que tá? Tá falhando ainda ou não? Beleza, beleza. A internet é ruim mesmo. Agora, ruim se dos dados móveis acabar já já. Aí a gente tá ferrado. Mas vamos torcer que isso não aconteça, tá? Então vamos lá. Vou começar a aula. Deixa de enrolação. Seguinte, nos vídeos que eu postei lá, tá? Realmente o professor tá pobre. Nos vídeos que eu postei lá, é, é o início das propriedades coligativas, tá? Vocês viram que nós estudamos primeiramente soluções, né, na nossa disciplina de química, foram soluções. Depois estudamos concentrações de soluções, né? Todas as concentrações mais importantes, né? Molaridade, concentração comum, título, ppm. E por último tem um vídeo lá que eu explico sobre molaridade, que é o nosso último tipo de concentração que a gente estuda, molaridade, beleza? Depois que assistirem, se tiver dúvida, vocês deixem nos comentários ou pode entrar em contato e a gente conversa, tá? Aí depois dos estudos de soluções, a gente vai passar para o estudo das propriedades coligativas, que mais para frente vocês vão entender o que é propriedades coligativas. Mas antes de estudar propriedades coligativas, a gente precisa estudar uns fenômenos físicos que acontecem nos solventes puros ou nos líquidos puros. Que fenômenos é esse que iremos estudar? O primeiro fenômeno que estudamos foi as propriedades da pressão de vapor dos líquidos puros, que foi lá o primeiro vídeo de propriedades coligativas, tá? Isso eu não vou comentar por enquanto. Pressão de vapor de líquidos puros. Depois, no vídeo, depois tem outro vídeo falando da ebulição de líquidos puros e tem o último vídeo que eu postei que é o congelamento de líquidos puros. Porque depois as propriedades coligativas vão estar relacionadas com esses três fenômenos aqui que eu acabei de comentar, tá?
Então, hoje a gente vai falar sobre a ebulição de líquidos puros, tá? Vamos dar uma revisada aqui, apesar de ter o vídeo, mas a gente vai revisar, beleza? A ebulição dos líquidos puros, o que é a ebulição? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? Todo mundo sabe que a água, ou qualquer substância, ela tem três estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso, de maneira simplificada. E aí a passagem de cada estado, a transformação de um estado em outro recebe um nome específico, né? Por exemplo, quando a água quando a água está em forma de gelo e vira água líquida, a gente tem um processo de fusão. Aí, quando a água está do estado líquido para o estado gasoso, ela sofre o processo de vaporização. Beleza? Processo de vaporização. Essa vaporização quer dizer o quê? Que a água líquida transformou-se em vapor. Quando é que isso acontece, professor? Quando a gente coloca uma panela com água no fogo e ela começa a ferver, né? Ali é o processo de vaporização. Ela está transformando-se de líquido para vapor, para fase gás. Todo mundo conseguiu entender o que eu falei até agora? Sim, sim. Beleza. Aí, essa vaporização, ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ser uma vaporização lenta, que é chamada de evaporização, ou pode ser uma vaporização rápida, que é chamada de ebulição, tá? Se ela for uma vaporização lenta, que eles chamam de vaporização calma, ela ocorre somente na superfície do líquido. Essa vaporização lenta, que é evaporização, é, por exemplo, quando a gente coloca lá uma roupa no sol para ela secar. A roupa ela não seca imediatamente, ela demora um certo tempinho, né, para secar. Então a água que está ali presente na roupa, ela está transformando-se em gás, em vapor. Só que essa passagem é lenta, ela é um pouquinho demorada, né? Então, por exemplo, agora quando eu coloco uma panela no fogo e atinge 100 graus e ela começa a ferver, ali é uma vaporização turbulenta, é uma vaporização mais rápida. E essa vaporização turbulenta e mais rápida é chamada de ebulição, tá? E geralmente ocorre bolhas no interior do líquido, né? Quando a água está fervendo, você percebe a formação de bolhas no interior do líquido. Então é importante lembrar que todo processo de vaporização ele pode ser de dois modos, ele pode ser rápido ou lento, né? Quando ele é rápido, ele é a ebulição. Quando ele é lento, ele é evaporização. Então aqui a gente vai estudar a ebulição, que é o processo de vaporização de maneira rápida, tá? Vamos estudar a ebulição, certo? Então na figura aqui, essa figura aqui que eu estou mostrando para vocês, deixa eu pegar aqui o ponteiro, a caneta. Beleza. Essa figura aqui que eu estou mostrando, ó, ela é uma água, tá? Tá no recipiente, né? O recipiente aqui tem água. Embaixo tem o fogo. Então essa água, o que é que eu estou fazendo com ela? Eu estou aquecendo, tá? Eu estou aquecendo aqui a água. Então, à medida que eu for aquecendo a água, esse líquido aqui ele vai entrar em vaporização ou vai entrar em ebulição? Ele vai entrar em ebulição, né? Que vai ser uma passagem para o estado de vapor de maneira rápida e turbulenta, com formação de bolhas no interior do líquido, tá? Percebe que houve formação de bolhas aqui, beleza? Se eu pegar essa imagem aqui e der um zoom, né? Que é mostrado aqui nessa outra figura que eu estou mostrando, que eu estou marcando aqui, é a mesma imagem lá da esquerda, só que eu dei um zoom. O que está acontecendo aqui com ela? Acontece isso aqui, ó. Acontece isso. Dentro do recipiente da água líquida, eu tenho várias bolhas, né? As bolhas no interior do líquido. Essas bolhas já são a formação da fase gasosa dentro da bolha de líquido, tá? Já é a formação da fase gasosa. Já são pequenas bolhas de gás de água, por exemplo, ou vapor de água. Só que para essas bolhas de vapor de água escaparem do interior do líquido e subirem para a atmosfera e transformarem-se em vapor de fato, ou seja, para acontecer a vaporização, a ebulição, é necessário que esses líquidos tenham eles tenham uma pressão de vapor suficiente para vencer a pressão atmosférica que tem em cima, tá? Então é o seguinte, é como se fosse um cabo de guerra, ó. Aqui eu tenho um recipiente, ó, beleza? Eu tenho um recipiente. E aqui na Terra, onde nós estamos ao nível do mar, existe uma pressão atmosférica, tá? Que está em. É meio que parecido com a gravidade, existe uma pressão atmosférica. Essa pressão ela tem esse sentido, ó, tá? Sentido de cima para baixo, tá? E aqui embaixo eu tenho um líquido, ó. Beleza? Líquido, bonitinho aqui, líquido de água, a água.
E aí eu tenho umas bolhas aqui, que são já a água em forma de vapor. Só que para essas bolhas sair do seio da água líquida e transformar-se em vapor de fato, elas precisam ter uma pressão líquida, precisa ter uma pressão de vapor. Para esse líquido conseguir escapar, ele precisa ter uma pressão de vapor que ela tem esse sentido, ó, de baixo para cima. E para ele conseguir escapar e ela virar uma pressão, e ela virar um líquido ou ela virar um vapor de fato, ela tem que vencer a pressão atmosférica. Vira como se fosse um cabo de guerra. Então, para ela vencer a pressão atmosférica, ela tem que ser pelo menos igual à pressão atmosférica. Igual ou maior, né? Cabo de guerra. A pressão atmosférica tem esse sentido, é de baixo para cima. E a pressão de vapor das bolhas tem o sentido de cima para baixo, né? Acabei confundindo. A pressão de vapor tem o sentido de cima para baixo, né? Esse aqui. A pressão atmosférica, sentido de cima para baixo. Pensa no negócio, ficou meio esquisito, tá? Pressão atmosférica, sentido de cima para baixo. Já a pressão de vapor do líquido é sentido de baixo para cima. Para o líquido conseguir escapar, para o vapor conseguir escapar aqui do interior do líquido, é necessário que essa pressão de vapor aqui dele seja pelo menos igual à pressão que está vindo em cima. Se ela for igual, ela consegue escapar. Se ela for maior, ela também consegue escapar. Se ela for menor, ela não consegue. E aí as bolhas de líquido vão ficar aqui embaixo, tá? Então, esse é o resumo geral dessa figura. Beleza? Então, a ebulição de um líquido, quando que a ebulição de um líquido acontece? Ou seja, quando que o líquido vai sair de vapor, vai sair de líquido e virar vapor? Quando a pressão máxima de seus vapores, que é essa pressãozinha aqui interna das bolhas, ela torna-se igual ou maior à pressão externa. É, ficou meio confuso, mas vocês conseguiram entender o que foi que eu falei? Me falem isso, senão eu já explico de novo, porque eu admito que ficou meio estranho. Mas se vocês tiverem entendido, tudo bem. E aí, mais gente que conseguiu entender ou que não conseguiu entender? Fala aí, é o. Como é o nome do cara? Fala aí, João Antônio Lima Gonçalves. O Álvaro falou assim: então é por isso que em maiores altitudes é menor a temperatura necessária para entrar em processo de ebulição? É verdade. Isso a gente vai ver já já. Por isso que em maiores altitudes a temperatura necessária para entrar em ebulição é menor, tá? Por que que é menor? Porque a pressão atmosférica lá em cima é menor. Então a minha pressão interna do gás, das bolhas de gás, para ela escapar, vai ser menor, porque ela vai precisar vencer uma pressão atmosférica menor, né? Então é por isso que o líquido ele vai entrar em ebulição a temperatura menor, tá? Beleza, então vamos passar para frente aí. Ó, esse conteúdo aqui também tá no vídeo, beleza? Esse conteúdo já tem vídeo gravado sobre ele, então quem não entendeu, vai lá no vídeo, assiste lentamente, novamente, depois pode assistir a gravação também. É importante que vocês entendam esse conteúdo, para quando a gente passar para propriedades coligativas, você já está lembrando de tudo, tá? Deixa eu ver. Beleza, que é justamente o que o Álvaro acabou de falar, tá? Ebulição de líquidos. Só que a representação da ebulição dos líquidos, elas podem ser representadas graficamente, tá? Deixa, deixa só eu atualizar aqui a internet, porque ela caiu de novo aqui, só que foi do computador. E aí, eu mudei de slide, mas não mudou aí para vocês. Então, esperem um pouquinho que vai já mudar. Rapaz, esse João Antônio é diferenciado. O cara disse que tá vendo os slides pelo óculos.
Esses problemas técnicos aqui dá uma raiva. Tipo, às vezes o computador e a internet está funcionando direto. Quando você está assistindo qualquer outra bobagem, fazendo qualquer outra coisa, e aí ele está funcionando, não cai. Mas aí quando você está trabalhando, aí ela acha interessante cair, tá? Mas a gente vai, como é que fala? Vai tentando dar o jeito aqui, na teimosia, até conseguir dar certo, tá? Então eu creio que vocês estão vendo os slides novamente, tá? Então vamos lá. Esse slide aqui, ele mostra como que acontece o processo de ebulição graficamente, como que representa isso graficamente. Então o processo de ebulição, ele acontece da seguinte maneira. Esse gráfico aqui que está à esquerda, ele mostra, é um mini diagrama de fases que mostra as fases da água pura, tá? E mostra a temperatura e a pressão em que ocorre a mudança de fase. Por exemplo, percebe que aqui eu estou marcando, ó, cadê? Para vocês entenderem. Aqui, ó, eu estou marcando o quê? Eu estou marcando 1 atm. Então, em 1 atm, que é a nossa pressão normal, pressão atmosférica normal, em 1 atm, o líquido transforma-se em vapor a que temperatura? 100 graus Celsius, tá? Então, na nossa pressão atmosférica normal, que é 1 atm, o líquido transforma-se em vapor a 100 graus Celsius. E aí alguém fala assim, professor, e a 1 atm, o vapor se transforma em líquido a que temperatura? A 100 graus Celsius também. Por isso que existe essa seta aqui, ó, tanto no sentido da direita para a esquerda, quanto no sentido da esquerda para a direita, beleza? Vice-versa. E aí tem o processo, né, de vaporização, quando ele transforma-se de líquido para vapor, e liquefação, quando transforma-se de vapor em líquido. Só que hoje a gente está estudando somente o processo de vaporização, que é a passagem de líquido para vapor, beleza? Então, nesse gráfico, essa região aqui da esquerda tem somente quem? Somente líquido. Essa região da direita tem somente vapor. E essa linha aqui que divide, ó, essa linha aqui de fronteira que divide, ela tem o quê? Ela tem as duas fases. Ela tem a fase líquida mais a fase vapor. Ambas as fases estão em equilíbrio. Então esse gráfico mostra isso. Ele mostra as regiões que existe somente líquido, a região que existe somente vapor e mostra a região que existe líquido e vapor. É a região de fronteira entre as duas fases, beleza? Esse é um gráfico. Alguém fala, professor, então quer dizer que as fases da água, ela depende não só da temperatura, mas também depende da pressão? Sim, ela depende também da pressão, tá? Ela depende da pressão. Aí alguém fala assim, professor, por que na aula geralmente as pessoas falam só que a água vira gelo a 100 graus e ela vira vapor a 100? Assim, a água vira gelo a 0 graus e vira vapor a 100 graus. Por que ninguém fala de pressão? Porque aqui nas nossas cidades que estão ao nível do mar, a gente tem a pressão de 1 atm e essa pressão de 1 atm, ela fica constante, ela não varia, tá? Então eu nem preciso ficar falando toda hora, não, a 100 graus e 1 atm, no dia a dia os jornais não comentam a 100 graus e 1 atm, ou elas falam, ou no Jornal Nacional, por exemplo, não fala assim, ó, hoje em Uricuri vai fazer 40 graus e 1 atm de pressão. Aí depois no jornal poderia passar, hoje em Uricuri vai fazer 35 graus e 1 atm de pressão. Não, só fala a temperatura. Não fala a pressão, porque a pressão não varia, tá? A pressão não varia. Só que como a gente está trabalhando com dados científicos, né? Química é uma ciência, estamos trabalhando com dados científicos, é importante a gente entender que as mudanças de fase, da água ou de qualquer substância, ela depende não só da temperatura, mas também depende da pressão, tá? No caso, a pressão ambiente ou pressão externa, ou pressão atmosférica, tem esses três nomes. Beleza aí? Então vamos lá. Como que a pressão externa ela influencia na temperatura de ebulição? Influencia da seguinte maneira, ó. Por exemplo, o Rio de Janeiro, ele está ao nível do mar, né? Todo mundo sabe, Rio de Janeiro, cidade litorânea, praia, está ao nível do mar. Então a sua altitude em relação ao mar é zero, né? Está ao nível do mar. Já São Paulo tem uma leve altitude em relação ao mar. E aí essas outras cidades aqui, Cidade do México, La Paz, já tem uma altitude bem considerável em relação ao nível do mar, 3.636, La Paz na Bolívia. E o Monte Everest, que é o ponto mais alto da Terra, tem quase 9 quilômetros de altitude, 8.848, né? E essas cidades aqui, à medida que eu aumento a altitude, né? À medida que a altitude aqui está aumentando, vocês estão vendo aqui no gráfico, a minha temperatura de ebulição ela está diminuindo. Por que ela está diminuindo?
Porque a pressão atmosférica diminui em grandes altitudes. Se a pressão atmosférica diminui em grandes altitudes, quer dizer que a minha pressão interna do líquido, para ela vencer a pressão atmosférica, ela vai ser menor. Consequentemente, se ela vai ser menor, menor vai ser a temperatura com que os líquidos irão escapar para virar vapor. Então, menor vai ser a minha temperatura de ebulição, tá? Então, é por isso que as necessidades, em esses lugares aí, tipo Monte Everest, os alpinistas, quando vão escalar, eles têm sérias dificuldades para cozinhar o alimento lá, tá? Porque a água, por exemplo, ela ferve a 70 graus. Então vai demorar mais tempo para poder cozinhar os alimentos. Por conta disso, a pressão atmosférica lá é menor, então os líquidos entram em ebulição numa temperatura bem menor. Então, para cozinhar o alimento, o alimento vai ter que ficar mais tempo no fogo, tá? De maneira grosseira, a explicação é essa. Vamos lá. Aí alguém fala assim, professor, mas beleza, o senhor falou aí das lugares que tem pressão atmosférica menor. Mas existem lugares que têm a pressão externa maior? Existe. Quando eu tenho uma pressão externa maior, a minha temperatura de ebulição ela vai ser maior, né? Consequentemente, ela vai ser maior. Por exemplo, veja um gráfico aqui, ó. Em 760 milímetros de mercúrio, que é mesma coisa que 1 atm, que é a nossa temperatura normal, que é a nossa pressão normal, na verdade, 1 atm, né? 1 atm, pressão normal. A minha água ela entra em ebulição a 100 graus, que foi o que eu acabei de falar. Agora, se a minha pressão ela dobrar para mais ou menos 2 atm, se a minha pressão dobrar para mais ou menos 2 atm, o que vai acontecer se a minha pressão externa dobrar? A minha temperatura de ebulição ela vai aumentar, vai para 120 graus, temperatura de ebulição da água. Então, à medida que a minha pressão externa aumenta, a minha temperatura de ebulição também aumenta. Por que aumenta? Porque a pressão interna do gás, para ele poder vencer a pressão externa, vai ter que ser maior. Consequentemente, poucas moléculas de gás vão conseguir vencer essa pressão externa maior que está sendo imposta. Consequentemente, maior vai ser a temperatura para esses gases conseguir escapar. Tá? Então, a temperatura de ebulição vai ser maior. Aí alguém fala, professor, qual é o exemplo prático disso? O exemplo prático disso é a nossa panela de pressão. Tá? A panela de pressão é um sistema que você tem a temperatura externa maior do que 1 atm. Tá? Como que acontece isso? Quando você coloca lá a panela de pressão, né, aberta, coloca o alimento, coloca a água, e aí quando você vai fechar a panela, quando você vai fechar, ali em cima do alimento e da água fica uma certa quantidade de ar, né, de ar. Essa quantidade de ar, ela tem já uma pressão atmosférica normal, que fica ali em cima, dentro da panela, na superfície do líquido e do alimento. Aí quando você tampa e começa a aquecer, o que vai acontecer? Quando você tampa e começa a aquecer, os líquidos começam a evaporar, né? Os líquidos começam a evaporar ali que estava ali dentro. Quando eles começam a evaporar, eles vão ter uma pressão de vapor. E aí eles vão se juntar com a pressão de vapor do vapor que já tinha ali do ambiente antes de você fechar a panela. Quando você fechou, que já tinha um vapor ali em cima. Então, quando junta com a pressão de vapor do líquido, você vai formar uma pressão externa de vapor muito maior do que 1 atm, do que a pressão de vapor que está lá fora. Então, à medida que começou o galo, então à medida que aumenta a temperatura, essa pressão de vapor externa ela está maior. Essa pressão de vapor interna está maior. E aí vai fazer com que o líquido, com que a temperatura de ebulição seja maior e fazer com que o alimento consiga cozinhar mais ligeiro, mais rápido. Vou dar só uma pausa enquanto eu faço esse galo para parar de fazer barulho aqui. Ó, sabe o que é engraçado? A gente tá falando de panela de pressão, aí o galo começa a fazer barulho. Ele tá pedindo pra virar um galo cozido, né? Mas é engraçado. Na hora que eu tô gravando o vídeo, ou na hora que eu tô em aula síncrona aqui, ou o cachorro late ou o galo faz barulho, não tem jeito. É, é difícil, né? Mas vamos lá, continuar. Então, o nosso exemplo, o nosso exemplo aqui de lugares em que tem uma pressão externa maior é a panela de pressão, tá?
E aí, por isso que a panela de pressão, como ela tem a pressão externa ali dentro, a pressão externa dela é maior do que a pressão do ambiente que está fora, o líquido vai ter mais dificuldade para vencer essa pressão externa, que ela está maior que o ATM. Consequentemente, o líquido vai ferver, ou a água vai ferver acima de 100 graus. E se ela ferve acima de 100 graus, mais rápido vai cozinhar os alimentos, tá? É óbvio que essa pressão ela pode aumentar muito, 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 muito em relação a um ATM. E é por isso que existem as válvulas de segurança dentro da panela de pressão. Para caso ela aumente, essa válvula faz liberar o ar e diminui a pressão gradativamente e a panela não explode, tá? Aqui ele mostra diferentes líquidos, ele mostra a ebulição de diferentes líquidos, tá? Por exemplo, quando eu pego o álcool etílico, quando eu pego o éter comum, o álcool etílico e a água, tá? Se eu traçar, aqui é um gráfico de pressão versus temperatura. Vocês percebem que essa linha em vermelho, ela tem sempre as pressões maiores para uma mesma temperatura que a linha verde, que a linha azul, né? Então significa que a pressão de vapor aqui do meu líquido vermelho, que é o éter comum, ela está maior do que a do líquido verde, da linha verde, que é o álcool, e maior do que a linha azul, que é a da água. Então significa que a pressão de vapor do meu éter comum é maior que a dos outros, beleza? Se ele tem a pressão maior, de vapor maior que a dos outros, ele vai ter uma temperatura de ebulição menor, né? Percebe? O álcool etílico, ele entra em ebulição aqui no ponto A, que é 34,5 graus. O álcool etílico não, o éter comum. Já o álcool etílico, ele entra em ebulição no ponto B, que é 78,5 graus. E a água entra em ebulição em 100 graus, que foi o que a gente acabou de ver, né? Então, em resumo de tudo isso que estudamos até agora, é o seguinte, que quanto maior for a pressão de vapor, mais volátil é o líquido. O que quer dizer que mais volátil é o líquido? Quer dizer que maior a capacidade do líquido de evaporar, né? Então, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é o líquido e menor é a sua temperatura de ebulição, tá? Então, vocês vão ter que lembrar dessas três regrinhas aqui. Quanto maior a pressão de vapor, né? Ó, vamos lá. A gente tem aqui um líquido, ó. Tem aqui um recipiente e aqui eu tenho um líquido, tá? Um líquido aqui embaixo. Quanto maior a pressão de vapor, que vai fazer esse líquido aqui escapar, ó, mais volátil é o líquido. Por que mais volátil? Porque maior é a capacidade dele de escapar e virar vapor, né? Então, mais volátil ele é, certo? Se ele é mais volátil, se ele virou mais vapor, menor vai ser a temperatura para ele entrar em ebulição, ou seja, para ele sair da fase líquida e virar a fase vapor, tá? Alguém fala assim, por exemplo, professor, eu não entendi muito esse negócio de volátil, não. O que é isso? Líquido volátil, por exemplo, os perfumes. Os perfumes geralmente são essências feitas de éter ou álcool, que são esses líquidos aqui que tem no gráfico, são líquidos voláteis, ou seja, são líquidos que entram, eles viram fase de vapor rápido. Eles entram em ebulição rápido. Porque já pensou se o líquido que fizesse o perfume não fosse um líquido volátil, que virasse vapor rápido? Você ia passar o perfume e só você que ia sentir, né? Então, de maneira planejada, os perfumes são feitos através de líquidos bem voláteis, tá? Consegue virar vapor rápido e aí consegue espalhar o cheiro por determinadas regiões, tá? Então, hoje, nessa aula aqui de hoje, nessa parte inicial aqui da aula de hoje, a gente falou sobre ebulição de líquidos. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa que não conseguiu entender direito? Eu explico de novo. Senão, eu já vou passar para o congelamento de líquidos. Falem aí. Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu perguntar. Andréia, Arthur, o Felipe Alencar, vocês conseguiram entender também? Cauê, Maria Sofia, Nayane Brito, me digam aí vocês. Beleza. Então vamos passar aqui para o nosso outro conteúdo, tá? Congelamento de líquidos. Só um minuto.
Beleza, beleza, galera. O outro fenômeno que vamos estudar aqui agora vai ser o congelamento de líquidos, tá? Acabamos de estudar a ebulição de líquidos, agora vamos estudar o congelamento de líquidos. O que é o congelamento de líquidos? É a passagem da fase líquida para a fase sólida, né? Então, o que é que vamos estudar? É quando a gente, por exemplo, coloca lá o litro de água, né, cheio lá do filtro ou do garrafão de água mineral, coloca no congelador e após certo tempo que a gente retira, esse líquido está em formato de gelo. Então, o que a gente vai estudar aqui agora vai ser essa passagem da água líquida para água no formato de gelo. Ou da água para gelo, né? Que a gente chama água líquida. Ninguém chama água líquida, todo mundo chama só água e gelo, né? Então, vai ser a passagem da água para gelo. Ou, se vocês quiserem o nome mais técnico, é a passagem da água no formato líquido para água no formato sólido. Ou fase líquida para fase sólida, tá? Isso que vamos estudar. Essa passagem do líquido para sólido é chamada de congelação, congelamento e solidificação. Esses três nomes servem, tá? Então, são três nomes que são usados: solidificação, congelação, congelamento. Hoje, aqui na nossa aula, a gente vai chamar só congelamento, tá? Para interpretar o gráfico, a passagem de água da fase líquida para a fase sólida, ela também tem um gráfico, né? Que é um diagraminha que mostra as fases. Aqui, ó, na minha fase à direita, eu tenho somente quem? Somente líquido, né? Na minha fase à esquerda, eu tenho somente sólido, beleza? E a 760 milímetros de mercúrio, ou 1 atm, que é a pressão atmosférica normal, a minha água, ela passa de sólido para líquido ou de líquido para sólido, a que temperatura? A 0 graus Celsius, tá? Então, a temperatura que ocorre a transformação é essa aqui, ó. 0 graus, tá? Celsius. Beleza? Então, a 0 graus é onde tem uma mudança de fase, tá? Beleza. É importante vocês terem em mente, de novo, que de, a minha temperatura de fusão ou de congelamento, ela depende da pressão, tá? A minha temperatura de fusão e de congelamento depende da pressão, beleza? Ou a mudança de fase também depende da pressão além da temperatura. Porque, por exemplo, a gente pode estudar lá na Química 1, Química do primeiro ano, falar assim, ah não, a água vira gelo a 0 graus, acabou. Ou alguém pode falar, o gelo entra em processo de fusão a 0 graus, transforma-se em líquido a 0 graus. Beleza. Tá certo, você tá certo, é a 0 graus mesmo. Só que para você ter certeza, é necessário que você fale sobre a pressão, porque eu poderia falar assim na questão, ó, todo a água, ela vira líquido a 0 graus, independentemente da pressão. A água ela entra em processo de fusão a 0 graus, independentemente da pressão? Não. Ou eu poderia perguntar também, acima de 0 graus, a água é sempre líquida? Né? Porque, por exemplo, eu poderia falar assim: todo mundo sabe que existe a transformação de água para gelo ou de gelo para água a 0 graus. Só que eu poderia falar: acima de 0 graus, a água só existe na forma líquida? Alguém poderia falar assim: sim. Outro poderia falar: não. Outro poderia falar: depende. O cara que falou depende, ele está correto, porque ela depende da pressão. Porque, por exemplo, ó, acima de 0 graus é toda essa região aqui no gráfico, né? Toda essa região aqui no gráfico. Só que, por exemplo, se eu traçar aqui uma reta, ó, acima de 0 graus e parar aqui nesse ponto, ó, parar nesse ponto e vir para cá, para a pressão, eu vou ter aqui uma pressão baixa, tá? Então, sobre essa pressão aqui que está baixa, mesmo que a temperatura está acima de 0 graus, a minha água vai estar em que região? Na região S, que é a região sólida. Então, a minha fase da água, ela depende, além da temperatura, depende da pressão. Porque aqui, mesmo ela estando acima de 0 graus, que era para ser água líquida, mas como ela está em baixa pressão, ela está na região sólida, tá? Então, a minha fase da água, fase líquida e fase sólida, ela depende da pressão, além da temperatura. Aí alguém fala, professor, e essa reta em vermelho que você está mostrando aí, riscando aí agora, que significa o quê? Significa que dentro dessa região aqui, que é a região de fronteira, existem as duas fases, tanto a fase líquida quanto a fase sólida. Só que as duas fases estão em equilíbrio. Então aqui no ponto A, que é o ponto de fusão, o ponto de solidificação, o ponto de congelamento, existem as duas fases, tanto a água na fase líquida quanto a água na fase sólida. Tá? Então, de novo, essa região toda aqui que eu estou riscando, ó, na esquerda, é somente a água na fase líquida. E a região aqui, aliás, essa região aqui na direita é água na fase líquida. Essa região aqui na esquerda é água na fase sólida. E essa região do meio aqui do traço é água
e gelo em equilíbrio térmico, tá? Equilíbrio dinâmico também, beleza? Vamos lá. Quando eu pego esse gráfico anterior que eu acabei de mostrar e junto lá com o gráfico de ebulição da água, eu vou formar uma coisa chamada diagrama de fases da água. O que é o diagrama de fases da água? É como se fosse um mapa. O mapa geral que mostra em que temperatura e em que pressão a água vai estar, em que fase específica a água vai estar, tá? Então, quando eu tenho esse mapa aqui, eu vou sempre combinar temperatura e pressão, como se fossem aqueles gráficos de funções do primeiro grau, né? Gráfico de função do primeiro grau, você tem aqui o eixo Y, você tem aqui um eixo X, né? O eixo X. E aí você tem lá um par ordenado, né? Por exemplo, 1 e 3, né? Você tem um par ordenado, 1 e 3. Aí o professor de matemática lá fala, coloque no gráfico o nosso par ordenado, 1 e 3. Eu sei que 1 é o X e o 3 é o Y. Se eu não tiver enganado, é isso. 1 é o X e o 3 é o Y. O que o cara faz? O cara vem aqui, ó. 1, né? Aí o cara vem aqui, ó. 3. Aí ele faz isso aqui, ó. Coloca os traços. Ó. Coloca os traços e acha aqui o ponto, ó. Né? Ele marca o ponto. E aí ele vai dando um monte de conjunto de pontos e aí você vai marcando, marcando, marcando. Então, aqui nesse diagrama de fases é parecido. Você tem no eixo Y é a pressão, no eixo X é a temperatura. E aí se ele dá uma determinada pressão, uma determinada temperatura, aí você traça os dois pontos e vai ver em que lugar aqui do gráfico o ponto vai parar. Se o ponto parar, por exemplo, aqui, ó, onde eu estou riscando, significa que a minha água vai estar na fase líquida. Se o ponto parar aqui onde eu estou riscando, dependendo da temperatura e da pressão, a água vai estar na fase vapor. Se o ponto parar aqui onde eu estou riscando, a água vai estar na fase sólida. Aí alguém fala assim, professor, e se o ponto parar bem aqui em cima, onde você está riscando aí agora, bem na região de fronteira, significa o quê? Significa que a água vai estar tanto na fase líquida quanto na fase de vapor. Porque esse ponto aqui está na região de fronteira, entre fase líquida e fase vapor. Conseguiram interpretar aí, conseguiram ver como é que faz a interpretação desse gráfico aí, todo mundo? Então vamos lá. Aí alguém pode perguntar assim, professor, e que ponto T é esse que está marcado aqui, ó? Ponto T. Que negócio é esse meio esquisito? Esse ponto T. Aí a gente vai pegar esse mesmo gráfico aqui e vai dar um zoom, tá? Vem para esse gráfico aqui à direita, tá? Esse nosso gráfico aqui que vamos analisar agora. Esse ponto T, ele é um ponto, significa o quê? Significa, ó, de novo, é como se fosse um par ordenado, ó. Eu tenho aqui pressão e tenho aqui temperatura. Significa que numa pressão de 4,579 milímetros de mercúrio, é a unidade de pressão, é essa pressão, tá? 4,579. E é uma temperatura de 0,098, significa que quando eu traço as linhas aqui correspondentes a esse par ordenado de pressão e temperatura, eu vou chegar nesse ponto T. Esse ponto T ele está numa região de interface, numa região de fronteira que junta as três linhas aqui de fronteira, ó. As três linhas. No ponto T é chamado de ponto triplo da água. Por que é o ponto triplo da água, professor? Porque existe água na fase sólida, água na fase líquida e água na fase vapor, tá? Então esse ponto T é o ponto triplo, onde existe água nas três fases, tá? Então esse é o ponto triplo. Aí na prova eu poderia perguntar, o ponto triplo da água é na temperatura de 10 graus e 50 atm. Não, tá errado. O ponto triplo da água é aqui, ó, é em 4,579 milímetros de mercúrio e 0,098 graus Celsius, tá? Esse é o ponto triplo. Que quer dizer o quê? É sobre essa pressão, né? Sobre essa pressão P e sobre essa temperatura P, significa que a água está apresenta-se nos três estados físicos em equilíbrio uma com a outra, tá? Elas estão ali meio que misturadas, tá? No ponto T. Beleza? Vamos passar aqui para outra coisa. Gente, eu tô meio lesado hoje aqui, tô tipo confundindo esquerda com direita. Assim, geralmente acontece muito comigo, mas hoje tá pior, não sei porquê. Vamos lá. Vamos continuar falando sobre congelamento de líquidos.
Por exemplo, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas isso realmente acontece em alguns casos. Por exemplo, você tem lá uma bebida bem gelada, né? Uma Coca-Cola, e ela tá lá no congelador, tá? E aí você vai lá, deixou ela gelando lá, colocou ela perto das 10 horas da manhã e deixou ela lá gelando. Aí quando você vai almoçar, lá pelas 12h30, você fala assim, eita caramba, deixei a Coca-Cola no congelador. Será que tá congelada? Ih, se tiver congelada já era, vacilei. Aí o cara vai lá, abre o congelador e ela tá bem geladinha. Não congelou ainda não, tá bem geladinha. Aí o cara fala, eita, que sorte, não congelou ainda. Aí o cara fala, beleza, vou já tomar Coca-Cola aqui. Massa demais, bem geladinha. No calor que tá fazendo, dá certo. Aí o cara todo felizão, tira lá do congelador, bota em cima da mesa e fala, ó, tá gelado, beleza. Aí o cara vai e abre. Pá, na hora que ele abriu, ela começa a congelar. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas esse fenômeno ele costuma acontecer. Aí o cara tirou ela do congelador, ela tava lá, geladinha, líquida ainda. Aí na hora que ele tirou a tampa, ela começa a congelar todinha por dentro, como tá mostrado aqui na foto essa garrafa de Coca-Cola, tá? Começa a congelar todinha por dentro. Aí o cara toma um susto. Aí o cara, rapaz, como é que pode? Acabei de tirar ela, tava gelada. Tirei do congelador, foi congelada, que negócio estranho. E os gráficos os diagramas de fases, ele consegue explicar esse fenômeno que acontece, tá? Aqui você tem, no diagrama de fase, que a gente acabou de ver, você tem a fase líquida, você tem a fase gasosa, que é a fase vapor, e tem a fase sólida. Quando você retira a Coca-Cola do congelador, que ela ainda estava líquida, ela está aqui no ponto X, ó, na fase L, fase líquida. E aí quando você abre ela, o que que acontece? O gás interno da Coca-Cola, ele vaza, ele sai, né? Você abre a Coca-Cola, o gás sai. Se o gás sair, o que que aconteceu com a pressão? Diminuiu. A pressão interna diminuiu. Se a pressão interna diminuiu, aqui o gráfico, essa linha aqui é a linha de pressão, significa que a pressão percorreu esse sentido, ó. Ela diminuiu, né? A pressão interna diminuiu. Se a pressão diminuiu, ele saiu do ponto X e veio parar aqui no ponto Y, né? A minha temperatura não variou. Percebe? A temperatura aqui não está variando, só variou a pressão. E aí, quando ele sai do ponto X e vai para o ponto Y, que aconteceu, essa variação aconteceu devido à diminuição de pressão, o ponto Y já está na região sólida, que é a região de gelo. Então é por isso que geralmente acontece esse fenômeno. Você tira a Coca-Cola do congelador, está líquida ainda. Aí quando você abre ela, ela perde pressão, diminui a pressão. Se ela diminui a pressão, ela sai da fase líquida e volta para a fase e vai para a fase sólida, tá? Então, muita gente acha que as mudanças de fase acontecem somente quando tem uma variação de temperatura. Não, a mudança de fase pode acontecer apenas com a variação de pressão. Há uma temperatura constante. Tá? Então, o fenômeno que eu ilustrei aqui foi justamente isso. Como que aconteceu uma mudança de fase quando eu estou variando somente a pressão? E o fenômeno é aqui, no caso, com bebida gelada, Coca-Cola. Tá? Aí alguém fala, professor, por que isso não acontece com a água? Porque geralmente é, a água geralmente ela está na mesma pressão. Você tem uma mudança de pressão. Já essas bebidas gaseificadas, elas têm uma pressão lá interna na garrafa, ela tem uma pressão aumentada justamente para fazer o gás dissolver dentro da bebida, né? E aí quando você abre, o gás escapa. Se o gás escapa, a pressão diminui. Então é por isso que geralmente isso acontece em bebidas gaseificadas, beleza? É, outra coisa deixa eu ver. Não, vamos lá. Antes de eu explicar sobre gelo seco, como eu já falei muita coisa, muita informação aqui, eu estou falando meio rápido, eu vou dar uma pausa, vou beber uma água ali, para mim tentar falar um pouco mais devagar, e porque eu estou com sede também, obviamente, né? A gente já está falando de Coca-Cola gelada aqui, já dá uma sede. E aí vocês vou dar uma pausazinha aqui de 2 minutos, e aí vocês também bebem uma água aí, e a gente volta para terminar de explicar aqui o conteúdo, beleza? Então fiquem aí, ou vão beber uma água e voltem rápido aí em 2 minutos que a gente continua, tá? Então é doido. Aí eu vou ter que concordar com você.
Pronto, gente, voltamos aí, tá? Todo mundo conseguiu aí dar descansada, relaxada, certo? Aí, alguém pode estar falando assim, rapaz, o professor tá falando uma loucura aí muito rápido, eu não tô entendendo nada. Mais uma vez, já tem os vídeos postados lá na Google Sala de Aula, que vocês podem rever, tá? Eu tô falando meio rápido aqui porque eu tinha programado hoje que seria uma revisão, admitindo que vocês já teriam assistido. Aí por isso que eu tô falando rapidão, mas lá no vídeo, a princípio, eu falo um pouco mais devagar. E aí vocês podem estar revendo para acompanhar. Beleza? Certo. Hoje, aliás, continuando aqui, nosso estudo do congelamento de líquidos puros, vamos falar de um caso interessante, que é o gelo seco, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do gelo seco, né? Que é utilizado como conservante aí de alimentos, às vezes de sorvetes e tal, né? O gelo seco, na verdade, ele é o dióxido de carbono, né? Ou que é o mesmo gás carbônico, só que sólido. E ele passa diretamente da fase sólida para a fase gasosa a menos 78 graus, ou seja, a 78 graus Celsius abaixo de zero, tá? Que é justamente o que está ilustrado aqui no nosso diagrama de fase, ó. Eu tenho a minha pressão normal, né? Externa normal, 1 atm. E aí o gelo seco, ele passa de sólido para gás a menos 78 graus Celsius. Então é por isso que o gelo seco, ele é utilizado como conservante, em alguns casos, por ele ser mais prático, né? E é por isso que o nome dele é gelo seco. Ele meio que desaparece e não fica molhado. Por quê? Porque ele sai da fase sólida e vai direto para a fase gás, né? Ele não fica molhado por quê? Porque ele não passa aqui pela fase líquida. A transformação de fase acontece aqui embaixo, ó. Então ele é... Por isso que existe o nome gelo seco, né? Ele se desmancha, desaparece e não fica molhado, tá? Justamente por conta disso, certo? E aí, agora é com vocês. A gente vai trabalhar agora algumas questões aqui, eu e vocês, tá? Por favor, peço a todos que leiam essa questão aqui da esquerda. E vamos discutir aqui essa questão aqui que eu estou marcando, ó, da esquerda. Leiam atentamente e vamos discutir aqui para a gente resolver ela aqui de acordo com o que estudamos hoje. Eu vou deixar os microfones abertos aí para vocês, para quem já ir lendo, já ir tendo ideias, já ir discutindo e a gente faz ela aqui, beleza? Todo mundo conseguindo escutar aí? Ai, meu Deus do céu. Então, todo mundo vai ler a questão e vai tentar resolver. Felipe Peixoto, Marcos Vitor, Álvaro, Andréia, o Arthur, o Felipe Alencar. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês por enquanto. O Clinton Brainer, qual que é o teu nome? É teu nome verdadeiro? Isso aí é um nickname também, né? É, é o nome dele mesmo. É? É o Brian. Ah, entendi. Foi mal aí, Brian. Foi mal aí. Vamos lá. Cauê, bora Cauê responder aí, rapaz. Maria Sofia, bora responder a questão. Nayane Brito. O Alessandro é teu nome mesmo, né? Alessandro? Vambora, Alessandro. Me explica aí por que a letra é. Depois o Álvaro vai explicar também por que a letra é. Ver se vocês estão por dentro mesmo do negócio. Não, mas por que ela tá errada, meu? Para ela tá errada, as outras têm que estar certas. Mas me explica por que ela tá errada ou por que as outras estão certas. Ó, eu vou perguntar aqui para, eu vou perguntar uma para Alessandro e outra para o Álvaro, já que eles responderam, então eles estão por dentro do assunto. Então eles vão ajudar a gente, ó. Na letra A, primeira coisa, letra A. Ele fala que o ponto A, ele está em equilíbrio entre água sólida e água líquida. E aí, Alessandro, por que isso aí é verdade? Me explica direito isso daí. Na letra A, ele fala que o ponto A, existe um equilíbrio entre água sólida e água líquida. Isso é verdade? Por que é verdade?
É isso aí. Isso aí, beleza. Agora eu vou perguntar aqui, deixa eu ver, para Andréia Lopes, ela vai responder aqui agora. Vamos lá, André. A letra B, tá certa ou tá errada? Já já, Álvaro. Eu acho que a André não quis responder. Então, responde a letra B aí, Álvaro. É, tu vai me explicar por que que a letra B, tá certa ou tá errada? Beleza, André. Então assiste os vídeos aí para você pegar o assunto o mais rápido possível para poder não deixar acumular, tá? Então, o Álvaro vai responder a letra B. Álvaro, a letra B, tá certa ou tá errada? E por que que tá certa ou por que que tá errada? Pode responder por áudio aí, cara. É mais fácil do que digitar, né não? Beleza, tranquilo. Então vamos lá, eu vou refazer. De antemão já vou falar que as respostas dos meninos estão certas aí, tá? Do Álvaro e do Alessandro, tá? Então vou refazer vou fazer essas questões aqui para vocês entenderem, tá? Primeira coisa, a questão, ela pede a questão errada, né? E aí ele mostra o diagrama de fases, né? No diagrama de fases aqui da água, aqui eu tenho a fase líquida, aqui eu tenho a fase gasosa e aqui eu tenho a fase sólida, né? E aqui tem as regiões de fronteira, onde existe a interface entre as duas fases. Aí ele fala assim, o ponto A tem o equilíbrio entre água sólida e água líquida. Cadê o ponto A? Tá aqui, ó. Ele fala que tem um equilíbrio, que é a região de fronteira entre sólida e líquida. Ele fala que tem um equilíbrio entre água sólida e água líquida. Então isso aqui tá certo ou tá verdadeiro? Tá certo. Porque de um lado é a região sólida, de um lado é a região líquida. Se aqui é a região de fronteira, existe uma fase em equilíbrio entre sólido e líquido. Então a letra A está correta, tá? Aí a letra B, ele fala no ponto B, cadê o ponto B, professor? Tá aqui, ó, ponto B. O ponto B tem esse equilíbrio entre água líquida e água vapor. Ó, o ponto B é a região à esquerda que é água líquida e a região à direita faz vapor. Se o ponto B está em cima da região de fronteira, então existe em equilíbrio a fase líquida e a fase gasosa, a fase vapor. Então a letra B também está certa, tá? E o ponto C? Ele diz que tem somente água na fase vapor. Ó, o ponto C aqui, ó. O ponto C está dentro da região de fase gasosa ou fase vapor. Então o ponto C, a letra C é mais fácil, é a mais verdadeira possível. A letra C está certa. Aí a letra D, ele fala assim, ó, o ponto T, as três fases coexistem em equilíbrio. Ó o ponto T aqui, ó. O ponto T aqui é o ponto triplo, que as três fases coexistem ao mesmo tempo. Então é a fase tripla. Então o ponto T realmente é isso, é a fase que tem três fases existindo em equilíbrio. Então o ponto T está correto. Então a letra D está correta, verdadeira. Aí ele fala assim, letra D, coexistem as fases vapor e líquida no ponto D? Aliás, letra E. Na letra E ele diz que no ponto D coexistem as fases vapor e líquida, né, no ponto D. Eu vou lá no ponto D, ó, achei o ponto D. O ponto D está na região de fronteira entre sólido e gasoso. E aqui ele diz que coexiste a fase vapor e líquida. Então tá errado. É sólido e gasoso. Então a resposta certa é a letra E, né? Como os meninos falaram aí. Beleza? Agora, analisem com calma aí essa outra questão da direita. E vamos discutir também. Enquanto isso, eu vou atualizar aqui os dados móveis.
Aí eu coloquei no nosso chat aqui a lista de frequência, tá? Para vocês responderem o formulário. E aí, quando terminarem de responder, quem já for assinando o formulário, já passem aqui para o nosso. Professor, tá dando problema. Tá falando que não aceita mais Tá. resposta. Ah, beleza. Deixa eu só atualizar aqui. Então. A lista de frequência da aula passada também deu a mesma coisa quando eu fui assinar, por isso que eu não assinei, professor. Tá. Deixa eu ver aqui como é que resolve isso. Ah, tá. Aqui. Beleza. Pronto. Podem assinar que agora eu acho que vai dar certo. Deu certo aí? Agora deu, agora deu. Então, vão para a segunda questão aqui, tá? Ó, o Marcos Vitor já respondeu aí, falou que ele tá. Quem concorda com ele? É bom aí respondendo aí também. Ó, e essa questão aqui já é melhor. Já estão tendo respostas diferentes. Então a gente já vai entrar na discussão aqui. Vamos lá, tá faltando as respostas aqui, ó. O Cauê, bora Cauê, responde aí. Maria Sofia, Nayane Brito. Tô esperando a resposta de vocês, então vocês têm que participar. Essa segunda questão aqui, ó, da esquerda. Da esquerda não, da direita, ó, que eu tô aqui com o mouse, ó. Tô passando o mouse. Vocês têm que responder ela. Ó, vamos lá. Seguinte. Comentar sobre essa questão aqui, ó. Essa questão é uma questão que já caiu em vestibular, tá? Uma época. Ó, tem gente que. A maioria de vocês tá falando letra B, né? Alessandra falando letra B, Marcos Vitor letra B, Salomão Sampaio letra B, Cauê não respondeu ainda, Maria Sofia acha que é letra B, o Rick acha que é letra A, e aí estão variando, letra A e letra B. Cauê agora diz que é letra B, e vamos ler a questão aqui para ver se realmente é letra B. Ele fala assim, ó, considere o diagrama que representa o equilíbrio entre as fases da água pura, né? Aqui está o diagrama de fase da água pura. E ele pede a linha que representa o fenômeno de formação do granizo. Tá? O que é o granizo, professor? Alguém poderia perguntar. O granizo, ele é um tipo de chuva caracterizada pela queda de pedaços irregulares de gelo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma nuvem carregada, né? Digamos que eu tenho uma nuvem aqui carregada, nuvem feia pra caramba, mas é uma nuvem. E aí que tá chovendo água normal, líquida, né? Água líquida, beleza? Tá chovendo água líquida normal. Aí, em determinados momentos, acontece uma descarga elétrica, acontece variação de pressão nessa nuvem, temperatura. Aí, do nada, essa água que estava caindo líquida, ela começa a cair
é em formato de pedras de gelo, pedaços irregulares de gelo, que é o chamado granizo, ou chuva de granizo, tá? Do nada, essa água que estava caindo líquida, ela começa a cair em formato de gelo, chuva de granizo. Então, a chuva de granizo acontece dessa seguinte maneira. Está acontecendo aqui uma precipitação, né? Formação de chuvas. Aí a chuva tá acontecendo uma chuva normal, de água líquida. E aí, do nada, começa a chover granizo. Então, é justamente isso. A água está caindo, aí acontece alguns fenômenos relacionados com variações de temperatura e pressão. Essa água que estava caindo líquida, ela começa a cair sob o formato de pedra de gelo. Então, houve formação de granizo. E aí, o diagrama de fases, ele pergunta qual transformação representa essa formação do granizo, na qual tem uma chuva inicialmente líquida e depois ela começa a virar gelo, uma chuva sólida. E é justamente essa passagem aqui, ó, do líquido para o sólido, né? Que é a passagem do ponto 6 para o ponto 5, né? E a chuva estava ali inicialmente como chuva líquida, água normal, e aí do nada, só que não é do nada, sob condições que eu acabei de falar, pressão, temperatura, ela vira gelo ou vira chuva sólida. Então, aconteceu a passagem da fase líquida para a fase sólida, que é a passagem representada pelo ponto 6 para o ponto 5. Então, a resposta certa, correta, é a letra E. Alguém conseguiu entender aí? Agora eu sei por quê. Vocês devem ter pensado que foi a letra B e a letra A, porque vocês pensam que tinha nuvem lá, gás, né? A nuvem é a água gasosa, e aí do nada começava a cair pedras de gelo. Acho que vocês pensaram isso. Aí ele mudaria da fase gasosa para fase sólida, né? Só que Ô, não. Ela tá professor, chovendo normal, água líquida, tá chovendo água líquida, e aí dentro das variações de temperatura, pressão, essa água líquida transforma em gelo. Fala aí quem tava comentando aí. não, Arthur, não, já era essa Quem questão mesmo che- que eu ia falar com o senhor, que se a gente for pela linha de raciocínio, é, a chuva cai em forma líquida e, no entanto, o granizo encontra-se na forma sólida. Então, a gente pode concluir, né, que nesse percurso o líquido é transformado em sólido, né? Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Beleza. Beleza, então, deixa eu ver. É importante que vocês tenham entendido, tá? A próxima, eu espero que vocês tenham assinado a lista de frequência. Então, a próxima aula, a gente vai parar de estudar esses fenômenos e vamos passar para propriedades coligativas. O que as propriedades coligativas vão estudar? Elas vão estudar o abaixamento da pressão de vapor, vão estudar o abaixamento da temperatura de ebulição e o aumento da temperatura de congelamento de líquidos puros. Tá? Quando eu vou adicionar um solvente dentro desses líquidos puros, vai acontecer uma variação nessas propriedades. Então, é por isso que a gente, antes de estudar propriedades coligativas, estudamos logo as propriedades, esses processos físicos separados. Para quando eu falar assim sobre abaixamento da temperatura de ebulição, todo mundo já lembrar o que é ebulição e o que é temperatura de ebulição. Tá? Então, por isso que a gente estudou. Então, possivelmente amanhã já vai ter um vídeo novo aí sobre as propriedades coligativas. Entra um pouco da parte matemática, algumas fórmulas sobre propriedades coligativas. Então, qual conselho que eu deixo? Vocês percebem que de segunda-feira para cá não teve lista de exercício, por quê? Porque a gente está passando conteúdo novo. Então, é importante que não deixem acumular os vídeos sem estar assistindo, sem estar estudando, porque quando começar os exercícios vai ter muitas questões. E aí, se tiver acumulado com o vídeo, vai ser complicado. É óbvio que eu sei que tem pessoas que gostam de assistir vídeo depois das questões, mas eu acho, mas é uma estratégia que usam, mas quem quiser assistir os vídeos antes, para quando chegar as questões já tá entendendo, já tá afiado, eu acho um negócio melhor, beleza? Alguém falou no sábado, é o seguinte, a gente no ensino remoto, vocês devem estar sabendo, foi explicado, que nós temos sábados letivos. Eu não sei se o próximo sábado, tipo amanhã é sábado letivo. Se for, possivelmente vai ter vídeo aula. Aí outra coisa também,
Vai ter sábado que eu vou marcar encontro síncrono, encontro online, igual o de hoje, tá? Vai ter sábado que eu vou marcar. Tipo, o de amanhã eu não vou marcar, porque eu já tive hoje com vocês. Mas possivelmente vai ter sábado que vai ter. Então, à medida que o conteúdo for aumentando, a gente vai ter também, por exemplo, nossos encontros aqui síncronos está sendo marcado sempre a sexta. Só que à medida que eu ver necessidade, dúvida, que você estiver com muita dúvida, não estiver entendendo o assunto, tiver muita coisa pendente, eu vou marcar mais encontros síncronos ao longo da semana, desde que não tenha conflito com o horário de outro professor. Então vou marcar, vou avisar antes, vamos ficar sabendo. E aí, possivelmente, eu vou marcar sábado também, mas eu vou avisar antes, vamos ficar sabendo, beleza? Porque existem sábados que são sábados letivos. Aí alguém fala, professor, mas sábado letivo vai ter que não vai ter aula síncrona? Vai. Por exemplo, vai ter sábado letivo que eu não vou marcar aula, mas eu vou mandar vídeo, então vai estar contando como sábado letivo para vocês estudarem, tá? Então, como vocês sabem, foi muito tempo que ficou parado, infelizmente. Então, para a gente recuperar o tempo, e tem muito conteúdo para a gente ver, infelizmente os sábados vão ter que entrar no nosso calendário, né? Vai ser sábado de atividades. Então, de descanso mesmo para vocês é só domingo. Sábado é dia de trabalho, beleza? Então, eu já vou encerrando aqui a nossa aula de hoje. A gente viu muita coisa. Eu vou estar disponibilizando também a gravação depois, tá? Para quem não pôde estar presente assistir, quem assistir por uma dúvida rever, tá? E queria perguntar se ficou mais alguma dúvida, alguma coisa relacionada a isso. Senão a gente já vai encerrar a aula. Digam aí. Não, tá de boa. Pra mim, né? Beleza, então vamos encerrar aqui a aula de hoje, tá? Vamos lá. Como é? O cara falou assim, é nessas ondas de aula de sábado que um professor lá morreu. Mas como o cara morreu? Porque eu tô em casa, né? Tranquilo. Mas Então, nunca se galera, sabe, você pode morrer vou em encerrar qualquer aqui a canto. aula. Só os caras levar uma topada dentro de casa e cair. E o pior, cara, que meu quarto aqui não tem nem janela, então tá tranquilo, ó. Todo fechado aqui, tipo um cofre. Tá fechado. O senhor Ó, é de qual cidade? eu tô nos Estados Unidos aqui agora. Ah, aí sim, viu? É mentira, eu tô brincando. Tô em Teresina, Teresina do Piauí. Tô Quente zoando, tô demais, tu é zoando. doido. É nada, quente é Uricuri, rapaz. Oricuri é uma desgraça mesmo. Não. Não, mas é brincadeira, cara. Aqui é quente mesmo. É pior do que Uricuri, pior do que Petrolina, aqui é quente. Então, não é É, brincadeira não, aí, tá? Então, aí gente, eu já não sei, porque Petrolina é muito quente também. mas aqui é pior. Então, vou encerrar aqui a nossa aula de hoje, beleza? E façam o que eu disse.